Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Queria deixar uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Você que tem nos acompanhado aqui por meio desta plataforma do YouTube. Meus amados irmãos, vou ser bem breve, a minha garganta está muito inflamada. Bom, queria compartilhar com os irmãos uma palavra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. E eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até a vós, não fui apenas com discurso eloquente, nem ostentando a sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus, porquanto decidi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo, o crucificado. Fui sobre a fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, esse texto bíblico, ele tem muito a nos ensinar acerca da humildade, acerca da dependência de Deus, acerca da gente andar, não pela nossa própria direção, pela nossa própria sabedoria, mas sim andar e viver conforme a direção de Deus para as nossas vidas e segundo a sabedoria que Deus nos proporciona. Assim, se nós o vivermos na dependência de Deus. Quem escreve esta carta à igreja de Corinto é o apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Homem poliglota, homem sábio, homem que falava outros idiomas, homem que estudou aos pés de Gamaliel, homem instruído e ensinado em toda a ciência, tinha conhecimento de sobra. Só que nós observamos aqui o texto bíblico e a gente vê que ele vai dizer aos irmãos: quando eu fui ter com vós, eu não fui com eloquência de palavras, ou com sublimidade de palavra, ou com palavras perfeitas, bonitas, chamativas à atenção, sabedoria humana. Não, ele fala: quando eu fui ter com vós, eu fui anunciar Cristo Jesus, anunciar o Cristo Jesus crucificado. Eu fui com palavras simples, eu vim com palavras de poder, de demonstração do Evangelho cristocêntrico. Irmãos, pare e pense um pouco. O apóstolo Paulo, ele carregava consigo as marcas em seu corpo do Senhor Jesus. Homem experimentado, homem que passou por muitas aflições, mas quando foi anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, ele foi na simplicidade da palavra, ele não foi com demonstração de sabedoria humana. Olha para os nossos dias, irmão, olha para os nossos dias, tanto homens bestas, tanto pregadores bestas, que quando sobem no altar, que estão diante do auditório, eles querem impressionar as pessoas com palavras bonitas, com palavras eloquentes. Eles querem impressionar o povo com uma boa hermenêutica, homilética. Hoje tem curso para tudo que é tipo. Não sou contra você aperfeiçoar o seu português, eu luto para isso, porque a minha língua ela é pregada embaixo e foi cortada no meio dela, criança, e pelo milagre de Deus, a minha língua não foi amputada, porque a vizinha dos fundos tinha um óleo ungido, e minha mãe pegou e passou na minha língua, e amanheceu colada no outro dia. Então, quanto mais você poder pronunciar o português de uma forma que o povo venha entender, amém, isso é bom. Mas se você também não tem um português alinhado, um português perfeito,
Não se sinta inferior a ninguém por causa disso, não. Porque Deus, Ele te usa da mesma forma, na simplicidade. O apóstolo Paulo, ele colocava qualquer um da nossa geração no bolso, em termos de sabedoria e principalmente em termos de intimidade. Eu não conheci nenhum até hoje que possa chegar perto do conhecimento e da sabedoria e da intimidade que o apóstolo Paulo tinha com Jesus. Só que hoje, muitos pregadores que querem impressionar o auditório, eles têm o seu ego elevados, eles têm o seu peito inchado. Você sabe o que é um ego elevado? Um ego elevado é como se fosse uma pessoa com seus olhos todos inchados e tem que ficar assim, ó. É o ego elevado de muitos. Se acha superior às pessoas porque estudou uma língua hebraica, porque estudou aramaico, e ali começa a trazer umas séries de traduções para a igreja, dizendo, e do hebraico traduzido para o hebraico, do latim traduzido ao português, e assim começa a trazer tanta enfeitação, que a simplicidade, a essência do evangelho se perde em muitos lugares. Tem lugar que eles não me convidam para poder pregar, porque eu não sou um homem poliglota, porque senão vai escandalizar alguém. Pessoas que estão dentro das igrejas, mas não sabem o que é servir a Deus de verdade, o que é ser simples na luz da palavra. Billy Graham vai usar uma palavra e vai dizer bem assim: todo homem de Deus é simples. Não é simples aqui andar rasgado, e andar sujo, e andar de qualquer jeito, não. Simples em viver o evangelho que Cristo viveu. Tem homens de Deus que não ficam em qualquer lugar, que diz ser homem de Deus, que não comem qualquer coisa. Tem homens de Deus que dizem ser homem de Deus, quando vai pregar numa igreja, cobra tanto, e se não tiver um hotel bom, eles não ficam. Jesus é simples, nasceu em uma manjedoura, para poder mostrar para mim e para você, que ele, sendo filho de Deus, que está acima de todos nós, não tem ninguém superior a Jesus Cristo. Aonde te convidar para poder pregar, se você puder ficar na casa do pastor, se não puder ficar na casa do pastor, se puder ficar no hotel, não fica escolhendo demais não, porque senão o seu ego desce lá embaixo. Jesus quebra o seu ego, quebra a sua superioridade em se achar melhor, porque pronuncia palavras de sabedoria humanas, mexe com o ego da multidão, porque hoje, na verdade, muitos aprenderam a dominar a multidão, mas eles não trazem aquilo centrado, pautado, do centro da vontade de Deus para com a igreja do Senhor Jesus. Olha, vocês poliglotas, doutores, teólogos do século 21, olha os nossos pais na fé, olha para o evangelho lá de trás, como é que ele era. Homens que não eram letrados, mas é cheio do poder de Deus, almas que se convertiam ao Senhor, multidões de almas que se rendiam ao Senhor e se firmavam. Milagres não como hoje, que estão inventando, que estão fazendo fakes de milagre para poder impressionar as pessoas, contratando, como recentemente passou na rede social, um rapaz que estava na igreja, que foi contratado, que é mudo e surdo, e ali faz um falso milagre. É a geração que nós estamos vivendo, é o tempo que nós estamos vivendo. Muitos têm usado de engano e de má fé. Eu creio piamente nos milagres. Na nossa igreja, que é onde eu sou pastor, Deus opera milagre, mas é Deus que opera, do mais simples o mais maior, de uma cura de uma enxaqueca de dor de cabeça, também de uma cura de um câncer, de algo mais profundo, Deus cura. Eu tenho vivido isso em meu cotidiano, relato de muitos testemunhos aqui, do que Deus tem curado, o povo Deus que tem curado, não é pastor Luciano. Quem faz é Deus, quem opera é Deus.
E assim a gente crê no poder de Deus e andar em submissão à vontade do nosso bondoso Deus. Deus faz. Isso é uma igreja que ora, é uma igreja que está buscando. Hoje, mais tarde, depois do culto, minha esposa e as irmãs, algumas irmãs, vão passar a noite orando na igreja, até de manhã cedo. Deus tem despertado a MPV para poder orar. Deus tem despertado esse ministério para poder orar e para poder pregar a palavra da verdade, a palavra da libertação, a palavra de salvação, a palavra que transforma, a palavra que leva para o céu e a palavra que nos purifica. João 15:3, vós estáis limpo pela palavra que vos tem ouvido. É a palavra que limpa, é a palavra que liberta, mas tem que orar, tem que jejuar, tem que vigiar, tem que andar em constância, busca constantemente em agradar o Senhor. Então, pregadores, ouvintes desta palavra, olha para a nossa geração, olha o tanto de homens que chegam no altar, exalta a igreja com a paz do Senhor, fala um bocado de coisa, inventa tanta coisa, e nós sabemos que o evangelho é simples, irmãos, é simples. O apóstolo Paulo nos dá um grande exemplo a respeito de tudo isso. Homem poliglota, homem estudado, homem inteligente, mas quando teve um encontro com o Senhor Jesus, deixou toda a sua sabedoria de lado para poder viver a sabedoria de Deus sobre a vida dele, para poder viver inteiramente e anunciar a palavra do evangelho cristocêntrica e anunciar o reino de Deus, em pregar, em alcançar almas, vidas. Nós precisamos voltar às nossas origens lá de trás. Lembra que o evangelho simples, que as irmãs não andavam borrocadas de tanta maquiagem, que as irmãs levavam lenço e ficavam na beira do altar chorando, falando com Deus, derramando suas lágrimas no altar. Hoje muitas irmãs não podem mais chorar, porque senão vai borrar a maquiagem, fica que nem um robô dentro da igreja, toda cheia de maquiagem, toda pintada. Aí para levantar a mão, vai isso aqui, ó, para levantar a mão. Quando vai chorar, pega um lenço e fica assim, ó, segurando. Antigamente não era assim. Alguns ministérios guardam essa palavra, essa doutrina. Muitos ministérios perderam essa essência, irmãos. Irmãs que choravam, quando a presença de Deus se manifestava, derramavam em lágrimas, porque não tinha maquiagem para poder borrar o rosto delas. Não tinha cílios postiços. Quando chora, o cílio postiço cai, o olho borrado em volta cai, o batom vermelho na boca borroca tudo. Não tinha isso. As irmãs eram simples e cheia da presença de Deus, cheia da unção de Deus. Hoje a gente vai pregar em alguns lugares que a gente chora por dentro. A gente está pregando, está o povo no WhatsApp dentro da igreja, está o povo nas redes sociais dentro da igreja, está o povo sem um pingo de reverência, batendo papo dentro da igreja. Por isso que muita gente não quer ir mais na igreja, porque cadê a presença? Cadê o poder de Deus, a vontade de estar ali dentro, sentir, ouvir Deus falar? Por isso que muitos não querem ir mais. Aí quer generalizar como se todas as igrejas fossem do mesmo jeito, mas não é, irmão, não é. Nós estamos vivendo um avivamento aqui na MPV, irmão. Eu falo isso sem medo de errar. Nós aqui na MPV estamos vivendo um avivamento. A gente sente o poder de Deus, a gente sente a graça de Deus, cultos cheios do poder de Deus, prega na rua, almas se convertem ao Senhor, vidas se rendem ao Senhor lá fora. Deus tem derramado um avivamento sobre as nossas vidas, e eu oro todos os dias, eu vejo os irmãos orando, as irmãs passam a noite toda orando, a gente faz 24 horas de oração, buscando a Deus, e uma chama está queimando dentro do nosso coração,
em buscar cada dia mais a presença de Deus, porque Jesus está voltando e nós queremos estar com Ele, irmãos. Deus não está à procura de templos luxuosos, não. Deus está à procura de um povo que se rende em viver a vontade do Senhor. Pode estar debaixo de um pé de árvore, irmãos, mas se habitar a presença de Deus ali, Deus opera e manifesta a sua glória. Deus não está à procura de templos formosos, bonitos, lindos, não. Eu sonho em um dia ter um templo construído a MPV, em lançar a pedra fundamental e a gente construir o templo. Mas se for para ser um templo vazio da glória de Deus, vazio da presença de Deus, eu prefiro morrer pagando aluguel, mas cheio da presença de Deus, de calabra sub, de calabranai, do que um templo luxuoso, grande, com cabeças, com almofadas, com ar-condicionados, mas vazio da presença de Deus. Só está ali a graça de Deus, só a misericórdia de Deus. Não, nós queremos construir sim, mas que seja como no dia de Salomão, quando Salomão construiu o templo, e quando Salomão orou, Deus manifestou a sua glória, o seu poder. O sacerdote não aguentou ficar em pé, tamanha a glória de Deus. Quem estava dentro saía, e quem estava do lado de fora não aguentava entrar, tamanho a glória de Deus que estava manifesta ali. É isso que eu penso, em lançar uma pedra fundamental, em consagrar um lote, em erguer o templo MPV, para poder agregar as almas que nós ganhamos para Jesus, irmãos. E a gente está pregando o evangelho da salvação, o evangelho do reino de Deus. Jesus está voltando, irmão, e a igreja cada dia mais que passa fica engessada. Olha para o jeito dos homens, calça tão apertada que fica marcando suas partes íntimas, calça tão apertada que o pregador não pode nem levantar a mão muito, não pode nem andar, não pode nem levantar, porque é perigoso rasgar, como recentemente aconteceu no ministério. Aí, não vou falar o nome, o pregador estava todo arrochado, que quando ele levantou, rasgou o terno atrás todinho, ficou com vergonha. Tinha que acontecer isso com um bocado de gente aí, irmão, que está andando provocando lascívia de homens, que anda com um tipo de roupa que só o sangue, roupas vulgar. Só Deus para ter misericórdia. O povo não chora porque a maquiagem não deixa. O povo não se alegra mais na presença de Deus. Perdeu o gosto, perdeu o amor de se entregar em corpo e alma, espírito e em verdade a Deus. E isso é verdade, irmão. Eu estou falando aqui uma pura verdade. Muitos perderam o gosto pela presença de Deus. Muitos estão batendo ponto na igreja, como numa empresa, por obrigação, mas não sentem mais a presença de Deus, não se entrega mais a um culto de louvor, de adoração a Deus. Estamos caminhando para o declínio da morte espiritual, e a frieza espiritual já é notória em muitos ambientes, irmãos. E nós devemos preservar esta palavra e esta presença, que os nossos pais da fé acendeu a fogueira. Os nossos pais da fé botou lenha na fogueira, tirou a cinza do altar. E o que hoje o povo estão fazendo, botando cinza no altar, não coloca mais lenha no altar. O pecado está tomando de conta, a presença de Deus se afastou do culto, porque não estão valorizando que os nossos pais da fé prezou em botar lenha no fogo, porque a nossa geração hoje se acha ter muito conhecimento, mas pelo muito conhecimento que tem, afastou a presença de Deus, porque não acha mais ser dependente de Deus. O que os pregadores conhecidos estão fazendo, estão dentro de academias com shortinho curtinhos, com short a metade da coxa, mostrando, malhando. Isso vai edificar a vida de quem e em quê? Eu sei que a Bíblia diz, a Bíblia não condena o exercício físico. O apóstolo Paulo vai dizer: pouco proveito tem um exercício físico,
mas que exerça a piedade, que exerça a oração, que exerça o amor, que exerça uma vida constante com Deus, vai edificar em quem? Eu ficar com a blusinha colada desse jeito, dizer o profeta chegou, com a blusa colada, com a calça colada, o profeta chegou na academia e fica exibindo o corpo que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Me mostra isso e edifica em quê? Você vê o apóstolo Paulo fazendo isso? Não, porque é homem de Deus, não é movido pelos dons. Não confunda dons com vida com Deus. Muitos hoje é movido pelos dons, fica exibindo seus corpos. Quer fazer um exercício físico? Faça, sem precisar ficar exibindo o seu corpo para A e para B, e usando roupas que provocam lascívia. Estão invalidando os princípios bíblicos, estão escandalizando o Evangelho. Mas a voz que clama contra isso é a minoria, que somos nós. Quem quer ouvir o pastor Luciano, irmãos? Quem quer compartilhar os nossos vídeos, irmãos? Quem quer levar uma mensagem dessa à frente, irmãos? Quem quer levar essa mensagem à frente? Me diga. As pessoas querem compartilhar o bombadão do YouTube, o bombadão que é movido pelos dons, revelando CPF, nome. O povo está caminhando para um falso evangelho, um evangelho de porta larga que Jesus condenou. Jesus condenou o evangelho de porta larga. Por que muitos estão indo para esse evangelho de porta larga? Se Jesus condenou ele, entrar pela porta estreita, que é apertada, e poucos hão de entrar por essas portas, mas muitos hão de entrar para a porta larga, que conduz à perdição. Porta larga, irmão, faz de duas portas, espiritualizando, entendendo perfeitamente. Jesus é a porta estreita, mas tem uma porta larga dos falsos profetas, que não ensina mais a verdade, que não prega mais Bíblia, nem Bíblias carrega mais. São celebridades que chegam na igreja como celebridades, com seguranças, porque o povo idólatra está em cima deles. Nem com isso fizeram com Jesus, que estão fazendo com os homens hoje. Meu coração chega, geme de dor, irmãos. Minha alma dói de tanta dor. O nosso Jesus, quando veio a esta terra, não teve a reverência por ele como está tendo por esses homens fraudulentos, que anda com segurança. Agora, recentemente, um estava profetizando de sunga na beira da praia, profetizando de sunga, escandalizando o nome do evangelho. Por que profetiza de sunga? Porque é dom. O dom você profetiza de qualquer jeito, de qualquer maneira, está estampado aos olhos das pessoas, mas as pessoas não enxergam isso, então estão idolatrando esses homens, estão reverenciando esses homens. É para reverenciar é Deus, que enviou o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus de Nazaré, que morreu por mim e por você. Vai ficar reverenciando esses homens? A Bíblia diz que os dons vêm sem arrependimento. Quantos em adultério estão em cima dos altares profetizando com 2, 3 mulheres? Quantos que estão cheirando cocaína, bebendo e profetizando em cima dos altares para as pessoas? E as pessoas cegas, sem ter o discernimento, porque não ora, a visão tampada, vê como homem de Deus, como mulher de Deus, não tem nem vida com Deus, está levando uma vida de luxo, uma vida de artista, uma vida de luxo.
Mas a igreja sustenta isso. O povo sustenta isso. Se a gente pede uma oferta que a gente é ladrão, se a gente pede uma oferta para poder comprar uma cadeira para a igreja, comprar um som para a igreja, nós somos ladrão. Mas eles pedem dinheiro para poder luxar, o povo dá. Eles pedem dinheiro para poder ir fazer viagens luxuosas, para poder andar de jatinho, para poder andar de BMW, para poder andar de Porsche, o povo dá. Olha nas redes sociais, irmãos, profetas do momento, como esses homens andam luxando, mas tem uma igreja sustentando eles. Mas sempre foi desse jeito, irmãos. Quem quer levar as coisas de Deus piamente, com sinceridade, vai sofrer. E quem vai rejeitar a gente não é pessoas de longe, são aqueles que nos conhecem, que está em nossa volta, que vê a nossa labuta, é que vai desprezar muitas das vezes a sinceridade de pregar o evangelho que confronta o pecado deles. Essa é a verdade, irmãos. Jesus, quando veio a esta terra, não teve a reverência que esses homens estão tendo hoje, mas o juízo de Deus está vindo aí. O juízo de Deus está vindo aí, o acerto de conta vai chegar. Pastor, o senhor está julgando? Não. A palavra de Deus que julga. A palavra de Deus que julga. O pecado de muitos virou iniquidade. A palavra já não arranca mais o pecado da lascívia deles. O pecado já não arranca mais, a Bíblia não arranca mais o pecado da luxúria deles. O pecado já não arranca mais o adultério da alma deles. Por quê, pastor? Porque cauterizou, virou iniquidade, não tem mais arrependimento, está mais nem aí. É o que está acontecendo hoje, mas Jesus está vindo aí. O juízo de Deus está vindo aí. Hoje ele é advogado, mas qualquer hora dessa ele vai vir como juízo para julgar as nações, e nós estaremos lá para ser julgados. Compartilhe esse vídeo se tiver coragem. Deixe o seu comentário o que você achou em nome de Jesus.